Fala pessoal, nesse vídeo eu vou comentar de Be, The Beginning, que estreou recentemente na Netflix, inclusive já liberaram todos os episódios e tem ele dublado, que é um negócio muito legal, eu acho. Muito legal ter essa opção, pelo menos. A dublagem ficou mediana, já vi melhores, mas já vi muito piores também, dá pra assistir perfeitamente. Dublado. Pô, Marco, mas eu odeio. Dublado, não tem problema, tem ele legendado também, não precisa ficar nervoso com isso, tem gente que já entra em dublado, eu odeio dublado. Tem outra opção, você pode assistir legendado, você pode assistir em japonês, você pode assistir ouvindo a dublagem em inglês também, escolha a que você quiser, original ou outras. De qualquer forma, como é que é a história? Bom, ela se passa em um continente fictício da Europa, onde estão ocorrendo vários casos de assassinato, e o assassino sempre deixa um B no local. A gente acompanha uma equipe de investigadores tratando desse caso. E no meio dessa equipe tem um detetive, que é brilhante e bastante excêntrico. Também, não, alguém já vai pensar, pô, o L e tal. Não, isso não é Death Note. O cara é bem diferentão do L e tal. Ele não tem aquelas sacadas mega geniais. O cara é inteligente, mas sem ser absurdo. Vale dizer isso pra não esperar um novo Death Note dessa história. Mas, em resumo, parece um suspense policial comigo falando assim, não parece? Só que tem uma mistureba nesse negócio. É a parte mais interessante e única dele, eu diria, que eu nunca vi nenhuma obra fazer isso. Eles pegaram e misturaram... Sabe aquele negócio de demografia que tem shounen seinen? Que seinen é voltado para pessoas mais velhas, eu acho que é jovens adultos a tradução, e shounen é jovem, basicamente. Existem alguns padrões nessas duas demografias. E, bom, nesse anime, a impressão que eu tive é que fundiram o shounen com o seinen, juntaram duas tramas, shounen e seinen, na mesma história, e funcionou até. É estranho até porque dá quase pra dividir ela em duas histórias diferentes, mas que se interligam com alguns pontinhos ali, mas ficou legal. Como assim? Por que eu tô falando tudo isso? Porque na história também tem um garoto com superpoderes. Só que a história dele funciona quase separada da história principal, da história de investigação policial e tal. Tá interligado, tem alguns pontos que interligam as duas. Mas em geral você acompanha um ou acompanha o outro grupo. E o grupo policial funciona melhor. Eu achei, pelo menos, que como suspense policial funcionou melhor do que a parte dos outros personagens lá, porque não teve tempo bastante pra você se importar com eles. E quase esqueciam eles, às vezes ficavam uns 2 episódios, 3, e aparecia muito pouco, quase nada, aqueles personagens, aí voltava pra eles. Então, essa divisão que eles tiveram que fazer ali pra apresentar essas duas abordagens de tramas diferentes pode ter prejudicado um pouco. Mas eu gostei da história, é uma história com começo, meio e fim, não é aquele negócio, deixa aberto no final, não. Tem um ganchinho lá, que alguns não vão ver, vai dizer porque não vão ver aquela ending fantástica até o final, a música é sensacional, eu adorei aquela música da ending, e tem gente que pula. Se você pular, no finalzinho você não vai ver o extra que tem lá que puxa pra uma segunda temporada. Pô, Marco, vai ter segunda temporada? Não disse isso, eu disse que puxa pra uma possível segunda temporada. Pode ter uma ou não, deixa um ganchinho lá, mas a história, tudo que foi trabalhado nela, os principais mistérios, tudo mais, tudo é respondido até o final. Então, uma história completinha, que eu não posso detalhar muito aqui, porque quase tudo que eu comentar dela, tem vários twists na história, então se eu tentar avançar muito na história, eu vou dar spoilers, mas eu posso adiantar que começa bastante movimentado. O primeiro episódio é ação pura, o segundo episódio e terceiro também é bastante movimentado, tem uma sequência no prédio lá de perseguição, é a da parte sobrenatural, ficou muito legal, aquela sequência ali, vai dizer, é a mais legal do anime inteiro. Eu fiquei esperando uma sequência mais legal que aquela, um encerramento até, mas não. Infelizmente, o encerramento não foi tão legal assim. Eu me decepcionei um pouco com ele, vai dizer. Não o que aconteceu, mas como aconteceu. Eu esperava mais, uma luta mais épica. Mas, de qualquer forma, do episódio 4 até o 6, a obra dá uma acalmada, até para apresentar melhor os personagens e tal, desenvolver um pouco, principalmente, a equipe policial da história, mas sempre deixa algum ganchinho para te puxar pro próximo episódio. Isso eu achei muito legal, e esse aspecto dele misturar um bando de gêneros diferentes. Esse negócio dele misturar um suspense policial com um negócio de superpoderes, sobrenatural, virou, nossa, tem mais de 15 gêneros que eu contei nesse anime. Olha só, tem ação, obviamente, é policial, é um suspense, tem mistério pra caramba, até por isso eu não posso detalhar muito. A trama aqui é ter que começar a contar um bando de mistérios, tem um bando de twists relacionados a esses mistérios, tem a ficção científica misturada ao sobrenatural, tem superpoderes, tem corpos femininos nus, então alguns podem dizer até que tem um pouco de it, tem um pouco de psicológico também, tem umas partes bem intensas nesse aspecto, tem várias cenas que voa sangue pra todo lado, então gore dá pra acrescentar também. Tragédia e drama, tem uns flashbacks ali que são muito tensos, que apresentam lá pro meio do anime, é bastante trágico eles, e tem romance também. Pô, Marco, romance e tal, já gostei. É, mas... eu gosto de romance e tal, curto bastante, mas romance desse anime é... Eu não posso falar.
Porque se eu falar vai ser spoiler, então não tem como eu falar isso sem dar spoiler. Mas o modelo de romance não é... Quem curte muito romance não vai ficar tão feliz assim com ele. Nossa, eu já ia dar outro spoiler. Não vou falar nada. Tem romance. Se alguém perguntar, tem romance, Marco? Tem, com certeza tem romance. Só que eu não sei se a pessoa vai gostar do modelo de romance que tem na história. O romance é pro lado do sobrenatural, daquele garoto lá com poderes e tal, que luta contra os outros. O romance tá do lado dele. E tem também a comédia. Essa parte tá funcionando também. Ele devia ter quebrado lá todos os ossos, sei lá. Mas não, ele tava de boa, ele só se molhou. Eles quiseram fazer um negócio meio cartunesco, tal, aquele negócio que tem, o cara se acertado, então não dá nada. Mas é um anime sério pra caramba em todos os momentos, aí de repente resolve soltar uma cena dessa. Tem umas partes de comédia que funcionam e tal, de boa, mas tem outras que... Eu não entendi pra que enfiaram aquele negócio ali. Pô, tá muito sério, então vamos botar uma comedinha aqui no meio da situação. Não, mantém o negócio tenso só, putz, não precisa de comédia em tudo, caramba. Então tem umas cenas bem exageradas no meio do negócio todo, mas em geral não é nada que pegue muito e tal, não vou nem colocar como defeito aqui, é um negócio bem de leve que quase some na segunda metade da obra, vale dizer isso. Se você quiser considerar shounen e seinen como gênero também, no My Anime List, considera pelo menos, tá lá dentro, esse tem os dois também, tem as características dos dois ali dentro. Como eu falei, é uma história que mistura muita coisa, é uma história multigênero, tem de quase tudo que você imaginar que você gosta de gênero, e eles enfiaram nessa história. Eu imagino que quando criaram essa história, o cara criou só a parte do suspense policial, e aí o outro olhou, eu não sei, eu acho que não vai funcionar pra tanta gente assim, porque tá puxando mais pra um público mais velho e tal, todos os personagens, a maioria é mais velha e tal, tem essa garota que é mais engraçadinha, mas o público mais novo então não vai gostar tanto. Pô, mas essa história não é pra todos os públicos? Não, temos que fazer um negócio pra todos os públicos. E aí alguém teve essa ideia de colocar um garoto com superpoderes lutando contra pessoas com superpoderes em busca da vingança dele e tal. Tem os motivos ocultos, tem twist na história dele também, mas em geral parece uma outra história se passando naquele mundo e eles pegaram e fundiram as duas histórias. É interessante esse negócio, os dois arcos ali foram fundidos. É um negócio diferente, eu não tô reclamando disso não, eu achei curioso. Queriam contar uma história, um mistério e a solução pra esse mistério, não necessariamente focar nos personagens e tal, mas sente falta disso, criar mais empatia pelos personagens, você gostar mais deles, se importar mais com eles. Alguns conseguiram e tal, outros provavelmente nem tanto, vai variar. Eu não me importei honestamente muito com a maioria dos personagens. Eu acho que faltou tempo pra isso, como tentam distribuir pra um bando de personagens. O tempo de tela fica faltando um pouco isso. Mas a história é bem legal, eu gostei da história, gostei dos mistérios, da solução. O vilão lá da trama policial, do suspense policial, achei bem legal, achei bem construído. Aquele vilão, a história dele e tal. O que eu acho que faltou mais foram cenas marcantes. Ou você tem personagens memoráveis, ou tem uma obra com várias cenas marcantes, memoráveis lá, que você dificilmente vai esquecer essa obra. Não tem nenhum dos dois. Então, com certeza não vai pro meu top 10, mas é uma história que eu vou lembrar positivamente. Eu gostei dela. Então, quem gosta de suspense policial, eu com certeza recomendaria dar uma olhada nesse anime. É uma história fechadinha, tem um gancho lá, mas não é um negócio que é obrigatório ter uma segunda temporada. O que eles começaram nessa história, eles fecham bem até o final. Só uma reclamaçãozinha que eu quero fazer aqui, que eu vou usar a técnica do dedo. Eu não vou fazer um vídeo separado pra fazer spoiler, não. Então eu vou usar a técnica do dedo. Quando eu levantar o dedo, eu vou estar falando spoilers aqui. Então vocês coloquem no mudo ou passem até eu abaixar o dedo de novo. Bom, no final tem aquela luta lá do garoto contra o outro lá, que ele acha que é um clone e tudo mais. Ele foi enganado, blá blá blá. Mas a questão é a seguinte. Começa a luta, eu pensei que ia ver uma luta épica. Mas o que eu vi foi o cara sendo humilhado a luta inteira. Aí chega no final e tem aquela reviravolta e ele ganha. Então é aquele clichê básico lá de humilha bastante, mas o cara volta e ganha. É chato isso, eu pensei que ia ver uma luta mais empolgante ali, era o final pelo menos. Então ficou devendo um pouco nessa parte. Eles ficarem vivos, nada demais nisso, até porque focam muito que eles devem morrer. Então trocarem isso pra eles ficarem vivos, sem problema. Só que faltou um fanservicezinho lá, mostrando os dois um pouquinho mais. A gente só sabe que eles estavam bem e tal, porque o carro passa por eles no final. A gente vê de relance lá e depois eles por cima nem mostra eles direito. Preferiam um fanservicezinho a mais. Nesse quesito romance, deixou bastante a desejar. Existiu romance ali, mas no geral os personagens não ganharam foco bastante pra você se importar tanto com eles. É muito bem animado o anime, a parte da trilha sonora também cumpre bem o objetivo, mas é isso, nada se destaca ali, não tem nenhuma sequência de ação fantástica. Mas o episódio 3 é a mais legal, que tem a perseguição, mas não tem aquela cena de não vou esquecer mais essa cena, e aquela luta no final, eu esperava um negócio mais grandioso e me entregaram um negócio bem diferente. Alguns podem gostar e tal, é mais gosto pessoal isso, não necessariamente aquilo é um erro, eles fecharam direitinho lá, justificaram o que aconteceu ali, e isso, eu dei os prós e contras da obra, na minha opinião aqui, e com base nisso, você pode decidir se você acha que vale a pena
Ou não, pra quem gosta de suspense policial, eu com certeza recomendaria assistir. E nunca deixe de assistir aquela endinha, a música dela é sensacional, eu tô viciado nela, eu não paro de escutar no computador. E é isso, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscrevam e se inscrevam também no meu outro canal, o Marco Resmunga, onde eu comento de outros assuntos fora animes. Eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo.